bem? Eu sou Gisele Karasawa e essa é uma live que faz parte da série Legal Innovation Talks, promovida pelo Oxy Bloom, Bruno, Abruzzi e Weinzoff Advogados Associados, para falarmos sobre disrupção, direito digital, proteção de dados e tendências no Brasil e no mundo. Olá, pessoal, eu sou Marcela Costa, uma das coordenadoras da área de startup do Oxy Bloom, juntamente com a Gisele. E hoje o nosso convidado é o Eduardo Castro, que é CEO da Exceed, uma plataforma de investimento seed através de equity crowdfunding. Antes de mais nada, Edu, obrigada pela sua presença, pela sua participação e seja bem-vindo. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Marcela. Obrigado pelo convite. Tá? A gente acompanha o escritório e sabe que o escritório tem um papel importante aí no ecossistema de startups e é um prazer contribuir com o debate. Muito bom. Obrigada, Edu. Então, vamos lá. Para começar, acho que seria legal a gente falar um pouco do que é o equity crowdfunding, desmistificar um pouco essa modalidade aí de investimentos para startups. E aí, Edu, se você puder comentar um pouco para quem se destina, qual o perfil de investidor, qual o formato da operação, que tipo de empresa deve buscar esse modelo de investimentos, enfim. Conta um pouco, se você puder dar esse overview para a gente, para começar. Claro, perfeito. Vamos lá. O equity crowdfunding ele é uma modalidade de investimento já, de certa forma, maduro, se nós falamos aí em nível global, tá? Nós, da Exceed, nós importamos esse modelo do Reino Unido, tá? O Greg, que é nosso fundador, trabalhava no mercado de private banking, lá de investment banking, no Reino Unido, no Lloyds Bank, e viu esse mercado crescendo de uma forma brutal lá no Reino Unido. Lá já movimenta bilhões de libras por ano, tá? E resolveu trazer esse modelo de equity crowdfunding para o Brasil, tá? A Exceed é uma das primeiras plataformas do Brasil a fazer esse tipo de operação aqui no Brasil, tá? Nós operamos, inclusive, antes da edição da 588, que é a instrução da CVM que regula o equity crowdfunding, tá? Nós operávamos por meio de uma autorização especial sob a égide da instrução 400 da CVM, tá? O equity crowdfunding ele consiste numa emissão de valores mobiliários, tá? Só que em pequena escala para empresas de pequeno porte, tá? A gente costuma dizer que o que a gente faz para as startups são mini IPOs, para ficar numa linguagem mais fácil das pessoas entenderem, tá? Sobre instrumentos que nós emitimos aí via equity crowdfunding, tá? A maioria das plataformas e o modelo mais carro-chefe, digamos assim, dos investimentos que são emitidos são notas conversíveis, tá? Que depois elas são transformadas em ações preferenciais na startup, quando a startup vira SA, tá? O contrato de investimento que o investidor assina, ele tem alguns milestones que fazem ele obrigatoriamente converter a companhia dele em SA, tá? E aí esses investidores passam a ser acionistas preferencialistas dessa startup, tá? Esse modelo ajuda muito a conciliar os interesses dos empreendedores com os dos investidores, tá? Uma crítica que nós ouvimos muito dos investidores, dos empreendedores, desculpe, é que eles se sentem muito reféns no estágio inicial dos venture capitals por eles exigirem uma governança muito apertada e até uma ingerência muito grande no negócio, tá? O modelo de equity crowdfunding não, porque como a gente falou, os investidores eles viram acionistas preferencialistas numa estrutura sem voto, mas que ainda garante direitos essenciais, como direito de tag along, tá? Direito à participação em determinados atos societários mais complicados, como fusões, né? E isso a gente acha que é um modelo muito mais saudável para a startup. O Edu, bacana. Só uma dúvida, Gi, nesse claro. Overview, assim,
Só para complementar um pouco, qual que é o principal perfil dos investidores e das startups? Assim, tem algum, da experiência de vocês, tem algum perfil que se enquadre melhor nesse modelo? E aí, só nessa primeira fase aqui do overview, se você puder contar também um pouco de qual é o papel da plataforma, né? Como que vocês se relacionam nessa intermediação? Perfeito. Tá? Em termos de porte de empresa, tá? Nós podemos falar que hoje, tá? Pela legislação atual da 588, lembrando que ela está aí na rua em consulta pública, tá? Pelo porte atual da 588, ela vai preencher na Exceed, empresas que valem de 1 milhão até 100 milhões de reais. Tá? Isso vai dimensionar muito o tamanho da rodada de captação que a Exceed vai lançar. Tá? Nós falamos em dar a participação em torno de 10% a 20% da empresa. Seria algo que faz sentido, então você faz uma proxy disso, você tem exatamente o tamanho da rodada que vai sair para aquela empresa. Tá? Na Exceed a gente tem um sistema de screening bem ágil. Tá? Pré-Covid a gente estava fazendo 1 deal por mês, nós somos a plataforma que mais fez deals para startup. Tá? Lembrando que tem uma vertente do equity crowdfunding que faz, inclusive, funding para projetos imobiliários, projetos de geração de energia. Tá? Qual que era a segunda parte que você queria saber, Má? Não, era um pouco disso do perfil da startup que você já contou. Exato. Lembrando que o que a gente olha muito, tá? É a qualidade do empreendedor, escalabilidade da ideia, tá? A Exceed não faz lifestyle business, ou seja, business que não sejam escaláveis, que sejam mais para a subsistência dos empreendedores, né? Porque nós buscamos conciliar, claro, o investimento no empreendedor, mas também o ganho exponencial do nosso investidor. Tá? É provável que uma lifestyle business não vá conseguir tração de captação dentro da nossa plataforma. Tá? Perfil de investidor, quando a gente fala em rodadas pela Exceed, tá? Nós temos aí um ticket mínimo de investimento de R$5 mil. Tá? Pelas regras da CVM, a pessoa tem que ter 10% do capital disponível para poder investir, tá? Do seu capital todo disponível para investimento. Uma curiosidade legal é que 60% a 70% do volume de recursos que são fechados historicamente nas rodadas de captação vem de investidores qualificados da Bolsa. Tá? Então, embora a gente ache que equity crowdfunding é um investimento amador, pelo contrário, tá? São pessoas qualificadas da Bolsa de Valores, tá? que já atuam em Bolsa de Valores, que vêm buscando essa diversificação de portfólio através do investimento em startups, tá? E procuram a Exceed pelo fato de 1% das nossas, de todas as startups que fazem o processo de postulação por uma rodada, tá? São aprovadas. Edu, e por que você acha que o perfil desse investidor ele é tão qualificado? Por falta de conhecimento dessa modalidade de investimento? Pelo público geral? Isso, pelo público geral. Pode ser pelo desconhecimento, tá, da existência desse tipo de acesso. Tá? A 588 é uma legislação bem nova. Tá? A gente vê cada vez mais, claro, as pessoas ficam sabendo, e mais, tem um estigma muito grande em torno do equity crowdfunding, que muita gente confunde com vaquinha. Né? Achar, não, é uma vaquinha ali, estão fazendo, mas veja, um ambiente altamente regulado, tá? Pela CVM, que é uma entidade bem atuante, que fiscaliza efetivamente o que está acontecendo. Tá? Então, são emissões bem sérias e realmente, depois que as pessoas sabem, nossa, é regulado pela CVM, os caras têm que enviar informações, eles fazem um background check do investidor, eles analisam com rigor a startup, o modelo vai pegando tração, e o que a gente vê muito é que pessoas que já investiram pela plataforma depois indicam para amigos, para parentes, enfim, que investam também pela plataforma. Edu, achei bem curioso quando você falou da vaquinha. Outro dia eu estava lendo um texto, um artigo na internet sobre o assunto, né?
E aí é engraçado que, assim, tem muito isso. Então, no texto, eles dividiam equity crowdfunding em duas frentes, a da vaquinha e a do investimento. Eu falei, gente, olha só, né? Olha como, assim, as pessoas acabam disseminando mesmo essa confusão. Achei bem tanto que a interessante gente os hoje pontos se que você colocou. auto-intitula até Venture Capital Online, que acha um pouco mais preciso, vai para o jargão brasileiro do que começou a adotar para Equity Crowdfunding, tá? Justamente por isso, claro que a gente faz, a maioria dos investimentos são equity, mas via 588 você consegue emitir até dívida, tá? Hoje em dia a gente já fala em debenture para startup, tá? Tem vários produtos, enfim, que dentro desse nicho valores imobiliários eles se enquadram. Legal. Muito bom. Edu, até comentando um pouco sobre, você falou um pouco do perfil do investidor, tal, e assim, eu queria entender. Hoje eu quero investir em equity crowdfunding. Queria entender como que acontece esse processo de investimento por meio da plataforma, do ponto de vista de experiência do usuário, né? Então, desde perfeito. o processo da escolha até a entrada do dinheiro e assinatura dos contratos, como que funciona na prática? Vamos lá, você entrou no site da Exceed, aí você vai lá na abinha das rodadas, tá? Aí você tem uma rodada que está online, tá? Você entra na rodada, você acessa um vídeo, tá? Feito pela curadoria da Exceed, onde você tem todo o pitch do negócio, tá? O empreendedor mesmo e outras pessoas que fazem parte do negócio, às vezes até cliente da própria startup, explicando o que ele faz, como é que ele acontece. Tá? Você tem também uma apresentação em PowerPoint, onde você tem ainda mais detalhes, até possíveis exits para aquela startup. Então, quem seriam as empresas que talvez tivessem interesse numa futura aquisição daquela startup, se ela não fosse fazer um IPO. Tá? Você tem depois todo o material de due diligence, aí você está falando em certidões trabalhistas, certidões civis, certidões tributárias, você está falando de uma análise fiscal, você está falando de uma análise contábil, enfim, é todo um arcabouço, como se fosse mesmo um arcabouço de um M&A, claro que em tamanho pequeno, proporcional ao porte da startup que está captando. Tá? Bacana. O Edu, e resgatando um pouco o que a gente estava falando, né, que as pessoas se espantam um pouco quando começam a entender melhor o ambiente regulado em que se encontra essa modalidade de investimentos. A gente viu aí que a CVM soltou no começo do ano a pesquisa que mostra um aumento em torno de, não tem, acho que de 28% de crescimento no valor dos aportes que foram captados por meio do equity crowdfunding, né? E muito disso se deve pela regulação, né? Pela instrução 588. Perfeito. E aí eu queria que você comentasse um pouco qual que é a sua visão sobre o momento atual do equity crowdfunding no Brasil e quais as perspectivas de crescimento, disso se expandir um pouco para o público em geral e, como a Gisele tinha mencionado, né, não só ficar com aí investidores qualificados. Perfeito. Eu vou dividir em dois, tá? Eu vou dividir em perspectivas para as empresas e para os investidores, tá? Quando a gente fala em perspectiva para as empresas e até a aprovação do modelo, tá? A gente tem que lembrar que, óbvio, ele é um modelo de mão dupla, tá? Ele tem que conciliar a qualidade da startup que tá captando, né? E a atratividade dela para o investimento, né? Quando nós falamos em tamanho de rodada, por exemplo, hoje a CVM tem um teto de 5 milhões de reais, tá? Apenas uma rodada que bateu esse teto de 5 milhões de reais. Todas as outras rodadas foram feitas ainda abaixo de 5 milhões de reais, tá? Isso prova que, de fato, o modelo de equity crowdfunding ele está enveredando para um sucesso, né? Mas, obviamente, ele está ainda numa curva de maturação, tanto que agora a CVM colocou em consulta pública o aumento aí desse teto, o que a gente acha bem saudável, visto que
que algumas empresas até já gostariam de ter captado em valores maiores e não conseguiram, tá? Do ponto de vista do investidor, tá? Nós acreditamos que o que hoje impede o acesso seja publicidade, tá? A CVM importou um arcabouço em termos de restrição de divulgações da rodada, tá? Que vem da legislação de IPO, tá? Que torna a divulgação extremamente restrita e ela é meio que desconexa até pela própria natureza online do investimento de equity crowdfunding. Por quê? Quando a gente fala no online, tá? A gente não tem gente pegando o telefone e ligando ou marcando roadshow com cada investidor e mostrando que existe uma rodada em aberto. A gente depende do que, basicamente? Tráfego. Né? Ou seja, colocar lá na nossa rede social, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Instagram, divulgando que tem rodada, e aí as pessoas elas entram na página da rodada, tem todas as informações necessárias pela CVM, mas hoje o que acontece é que a gente não pode fazer isso, a gente não pode divulgar uma rodada aberta, a não ser que a pessoa tenha feito o cadastro na nossa base. Isso limita muito a capilaridade em termos de divulgação e atração de novos investidores. Tá? Isso, inclusive, é objeto de alteração na consulta pública, onde isso vai ficar bastante aberto, claro que com limitações daquilo que a gente pode divulgar nesse material para um público maior, tá? Sempre, obviamente, direcionando para a página da rodada, mas isso é uma evolução muito importante, porque, de fato, a gente acredita que isso que consiga dar tração e capilaridade para o modelo. Tá? Já que a gente está falando em captações online, nada mais eficiente do que você casar isso com indução de tráfego. Muito legal. Ô, Edu, olhando um pouco para... Você falou um pouco da perspectiva... sobre a perspectiva da instrução normativa da CVM, mas agora olhando um pouco sobre a perspectiva de pandemia. Como você vê, qual que é a sua opinião sobre os investimentos no ecossistema pós-pandemia, né? A gente, assim, até levantando um pouco, resgatando o que a Marcela falou, olhando um pouco para os dados que a CVM publicou no site dela, de 2012 para 2019, houve um crescimento em todas as frentes, né? Então, como a Marcela falou, teve 28% de aumento na captação, aumento nas ofertas lançadas, aumento nas ofertas fechadas. Então, a gente vem de uma evolução muito importante, né, nessa frente de investimento. O que você vê daqui para frente por conta da pandemia? Vamos lá. Daqui para frente, nós vislumbramos, claro que tomando como marco zero, tá, o ápice da pandemia, lá março, abril, tá, nós sentimos, a gente está com uma rodada em aberto no ar, tá, então a gente consegue ter esse termômetro, tá, o volume de investimento ele voltou, tá, e aí é interessante porque nós aproveitamos essa oportunidade, inclusive, para falar com esses investidores que voltaram, tiveram alguns até que dobraram, triplicaram o ticket, né? Para entender o que foi o processo decisório dele, o que levou ele a ter tomado a decisão de investir em startup, né? A gente vê que teve um medo muito grande da volatilidade da bolsa, né? De fato, a bolsa anda com comportamentos bastante estranhos, que até os investidores com mais tarimba têm receio, e eles olham no investimento em startup, como é um investimento de longo prazo, uma certa fuga dessa volatilidade da bolsa, tá? Você monitorando, por exemplo, outros mercados que passaram pela pandemia um pouco antes que nós, como, por exemplo, China e Estados Unidos, você percebe uma atividade muito crescente em operações envolvendo startups, tá? De fato, empresas grandes e até VCs enxergam como uma forma de você crescer, tá? De uma maneira mais rápida, por exemplo, adquirir uma startup da tecnologia que você sempre quis inovar e não conseguiu, e agora com um time às vezes reduzido, ou até pela dificuldade de você tocar um time em home office, aquela startup vai ser uma forma de você ganhar mais agilidade nessa inovação que você pretende fazer. Tá? A gente percebe que, óbvio, entre março e abril teve uma queda muito grande, tá, no volume de investimentos.
todo mundo, mas aí em geral, né, todo mundo querendo fazer muita liquidez, com medo do que ia acontecer, sem ter muita certeza onde ia alocar os seus investimentos, e agora o pessoal procurando muito escapar dessa volatilidade, quem não tem muita expertise em lidar com ela, né? Procurando sempre a tese das startups, porque é isso, né? O investimento em startup, ele não é um investimento efêmero, não é uma coisa que você compra e você vai vender na semana que vem, né? Você espera aí pelo menos uma maturação de 3 a 5 anos. E você acha que nesse cenário de pandemia, a questão da transformação digital contribuiu para favorecer esses investimentos para startups? Como que você enxerga, assim? Deu uma cortada. Voltando. Você acha que a pandemia, e aí toda a transformação digital forçada que a pandemia causou, pode, de alguma maneira, ter favorecido esse olhar diferenciado para investimentos em startups? Eu acho que a transformação digital não em si, tá? A não ser pelo fato, claro, de muitas startups trabalharem com meio digital, mas aí eu diria que a atividade de M&A em startup não é atividade de investimento em equity crowdfunding, tá? Aí sim pode ser um drive, tá? Mas em termos de investimento em equity crowdfunding, a pessoa física querendo investir, eu acho que é mesmo mais um medo da bolsa de valores mesmo, da volatilidade, das pessoas entenderem mais da economia real e até o anseio delas mesmo investir em economia real, tá? Porque, querendo ou não, plataformas de equity crowdfunding, elas estão cumprindo uma lacuna importante do fluxo de recursos para quem está lá, para o empreendedor que está lá na ponta, que tem poucos funcionários, que tem uma capacidade super limitada de fund, tá? Não tem garantias como os bancos pedem, tá? Então, esse cara, mesmo que tenha uma startup com valor considerável, ele está tendo difícil acesso a capital, tá? Hoje a gente fala muito em rodadas bridge para startups, tá? Inclusive, esse é um pleito que nós formulamos junto à CVM, aproveitando a oportunidade da consulta pública, tá? Que é justamente a gente abrir a discussão sobre a possibilidade de se fazer rodadas não focadas mais em growth, como só se fazia antigamente, mas focadas mesmo em capital de giro e sustentabilidade das startups, tá? Onde nesse modelo você tiraria o valor mínimo da rodada, tá? E colocaria uma rodada por um tempo limitado e aí, independente do valor, a startup receberia esse investimento, tá? Porque alguns empreendedores têm receio de fazerem uma rodada de captação e eventualmente não conseguirem completar, isso ser tomado no imaginário deles como um fracasso, digamos assim, para a startup. O que não é verdade, a gente sabe que quem olha, quem tem acesso a esse tipo de investimento, entende que a dificuldade de se captar, e nem de longe isso vai ser uma avaliação, uma reprovação da sua startup. Tá? O Edu, e também tem, acho que, um receio do percentual, né, do cap table que você acaba negociando nesse tipo de rodada versus esse timing da próxima necessidade, né, da necessidade de próxima rodada de investimentos, não? Por isso que a gente fala que é de 10% a 20%, não pode ser mais do que isso, menos. Aí você tem um problema. O legal é que a gente, como nós somos um marketplace, digamos assim, a nossa maior dificuldade é justamente conciliar esses interesses para que seja saudável para a startup e, ao mesmo tempo, seja atraente para o investidor, né? Então, a gente vê que menos que 10% também não faz sentido para o lado do investidor. Tá? Entendi. A gente tem aqui já algumas perguntas, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, peraí. Claro. Perguntaram se vocês já trabalharam com legal techs. Não, ainda nós tivemos a aplicação de algumas legal techs, mas elas eram muito early stages, mas é um setor que a gente olha, assim, diferente assim, de VCs, tá? Que eles têm já teses pré-definidas, tá? A Exceed, até por isso que nós optamos a não diversificar mais ainda e fazer imobiliário, por exemplo, tá? Que a gente já tem
o portfólio bastante diversificado no sentido de que nós não temos aí campos ou áreas de startups que é mais da nossa predileção. Tá? Por algum motivo, a gente fez muita fintech, tá? Por exemplo, plataforma peer-to-peer, a maioria das plataformas peer-to-peer fizeram a primeira captação pela Exceed, então a gente tem IO, Uland, Mutual, mas nem de longe é um nicho que a gente coloca como restrição. Tá? Óbvio que interessaria para a gente ter também no portfólio uma Legal Tech. Legal. Perguntaram também qual a porcentagem de mulheres investindo e liderando startups, se você tem aí um overview sobre liderando isso. Startups, Obrigada, nós não Stephanie. temos nós não temos muito dados, tá? Inclusive, a gente fez uma entrevista com a Camila da Gupi, tá? Que é uma startup bem legal, vai sair no nosso programa lá, o Linha de Frente. Lá ela dá alguns dados, mas eu não lembro de cabeça os dados que ela deu. Tá? Da nossa base de investidores, 10% são mulheres. Nossa. Bem pouco ainda. Né? Nós gostaríamos que fosse mais. Tá? Mas isso também é um dado que é engraçado, porque o nosso volume de investimento, até geograficamente, da onde que vem o investimento, é muito compatível com os dados das bolsas da Bovespa. Tá? Então, se você pegar na Bovespa, ela também tem uma razão bem parecida com o volume de investimento feminino. Mas tá baixo. Curioso isso, né? A gente precisa representar mais, gente. Vamos lá, mulherada. Ô, Edu, falando um pouco da consulta pública da instrução da CVM, você pode comentar aí alguns aspectos ou alguns pontos principais que você veja como alguns benefícios ou algumas desvantagens, alguns pontos sensíveis? Assim, fica à vontade, livre para comentar o ponto que você acha mais interessante. Bom, assim, no geral, a consulta pública ela é muito positiva, tá? A gente vê que a CVM ela é uma entidade reguladora bem sensata, tá? O que nós tínhamos mais receio era que tivesse uma evolução, um salto liberal muito grande na 588, e aí por algum motivo nós perdêssemos a credibilidade da legislação, tá? Que a gente sabe que isso é uma coisa que você constrói paulatinamente, e aí seria muito ruim, tá? Uma das principais alterações, como eu já falei, é o teto, tá? O teto sugerido para aumento das captações é aumentar de 5 para 10 milhões, tá? O que a gente considera saudável, mas nós vemos aí uma oportunidade de aumentar para 20 milhões sem ter que mexer fundamentalmente na legislação. Tá? Isso porque a gente vê como complexidade de uma empresa que vale 100 para uma empresa que vale 200, praticamente a mesma, tanto em número de funcionários, como em tamanho de documento que você vai ter que fazer as diligências. Tá? Então, para nós, faria sentido você já ter essa alteração para um teto de 20 milhões. Tá? Que a gente acha, de novo, vai ter aumentado, tá, o teto, mas, obviamente, vai demorar um pouco de tempo até que as captações atinjam isso, vis-à-vis o teto de 5 milhões só ter sido atingido uma vez. Tá? Outro ponto que é bem bacana das alterações sugeridas pela CVM é justamente essa questão de publicidade, tá? Que era um ponto que a CVM não conversava muito com o mundo digital, tá? Justamente por essa necessidade de se divulgar de uma forma diferente que é feito um IPO tradicional, tá? E depender realmente de tráfego de internet, de rede social para fazer isso, obviamente que de uma maneira prudente, tá? Onde nós consigamos não entregar para o investidor informações falsas. Tá? Um ponto que a gente acha que merece correção é que a CVM introduziu uma figura que existe em outras instruções dela, que é a necessidade de due diligence para empresas que faturam acima de 5 milhões. Tá? O que para a gente é um pouco descabido, vis-à-vis que nas legislações, em sociedades limitadas, tá? Vis-à-vis que a CVM coloca isso em outras legislações para empresas que têm faturamento anual acima de 240 milhões. Tá?
que a gente acha bastante desproporcional, visto, primeiro, o tempo, tá? Porque provavelmente vai ser a primeira diligência daquela empresa. Segundo, por necessidade de uma Big Four fazer, o custo, tá, desse tipo de operação é muito alto, às vezes suplanta em 50%, 40%, 100% o valor até de estruturação atual. Tá? Então, a gente acha que ele é descabido para um tipo de legislação dessa da CVM, da 588, que deveria ser uma legislação mais leve, tá? Que inclusive fora também não existe. Tá? Lembrando que o principal fator de sucesso é justamente que a plataforma se tornou uma espécie de gatekeeper, tá, dessa regulação. Então, a gente acha que é muito mais natural cobrar da plataforma que faça uma boa diligência do que colocar essa necessidade de se contratar um terceiro. Tá? Outra coisa que a gente achou bem acertada foi o fato da CVM sinalizar de alguma forma a possibilidade de se ter um mercado secundário, tá? Dentro dessas emissões, mas entender que, de longe, o mercado hoje brasileiro ele não tem maturidade, nem tamanho, nem volume suficiente para se fazer emissões secundárias e colocar isso num sandbox. Tá? O que a gente vê, inclusive de mercados como o do Reino Unido, onde já existe secundário, que ele representa 2% do total de volume de emissões feito. Tá? Porque a gente acha, inclusive, que o secundário dentro desse mercado de startup ele é meio que contraditório, porque já que é um investimento onde você vai comprar e espera ter um retorno exponencial em 3 a 5 anos, que é onde a startup vai ter outra rodada ou vai fazer um IPO, né, ele tende a ficar poluído com um secundário de quem, na verdade, quer se livrar de startup, tá? E não necessariamente quer fazer um cash out mais prematuro do seu investimento. Tá? Outra coisa que a gente vê com bastante desafio para que exista um secundário de fato, tá? É a assimetria de informações, visto que os relatórios que as startups emitem por obrigação da 588, eles contêm informações sigilosas e eles são de circulação restrita daqueles que fizeram investimento nas rodadas. Né? Então, você querer que uma pessoa de fora compre a sua posição numa startup sem saber o que está acontecendo dentro dela é mais bizarro ainda e não teria como ser feito isso. Tá? Então, a startup bem que endereçou esse problema, colocando que, no primeiro momento, esse secundário estaria aberto apenas às pessoas que já tiveram feito investimento dentro dessa rodada. Tá? Esses, eu acho que são os principais pontos assim, que merecem destaque nessa reforma. Não, muito interessante, até porque, né, Edu, quando saiu a 588 lá em 2017, um dos pontos que foram mais elogiados aí foi justamente manter uma regulação que traga segurança para os investidores, mas ao mesmo tempo que não ingesse tanto e não torne a operação tão onerosa para os empreendedores, para as startups. Exato, né? Então, senão, tem esse meio termo aí, né? E esse é o ingrediente não de pesar a sucesso, mão. porque o modelo está crescendo tanto, tá? Se você pega, tem um mercado intermediário, digamos assim, que foi aquele que a B3 fez, e você vê que lá é praticamente um terreno ermo, ninguém participa, porque é isso, assim, o porte das empresas é menor, só que o grau de exigência e de burocracia não é compatível, e aí faz todo mundo se evadir. Né? É isso que nós não queremos que aconteça na 588, e por isso que, para a gente, faz muito mais sentido você colocar a diligência, enfim, tudo a cargo das startups que já são o gatekeeper dessa regulação. Tá? Legal. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. Se você tem uma média de rendimento em relação ao CDI que as pessoas possam consultar, mas tem um parâmetro aí de retorno, acho que Cara, é legal tem um negócio bem legal, isso. tá? Nós tivemos um evento de liquidez de uma startup, a gente não pode comentar o nome da startup por confidencialidade, tá? Mas nós tivemos um evento de liquidez semana passada. E os investidores, alguns investidores, né, tiveram a participação comprada por 2 vezes o valor que eles investiram, tá? Isso em 3 anos, tá?
comparativamente, deixa eu pegar até aqui que eu tenho, tá? Cadê? Tá, comparativamente a outros investimentos, por exemplo, se você pega uma pessoa que comprou dólar pelo mesmo período, ela teve um ganho de 59%. Tá? Uma pessoa que comprou ouro, ela teve um ganho de 44%. E a pessoa que investiu no nosso modelo de startup teve um ganho de 100%. Tá? Isso mostra que, de fato, óbvio, é um investimento de risco, tá? Você tem que entender, você tem que confiar na diligência que a plataforma fez e fazer a sua diligência, ir lá e olhar todos os materiais informativos, que são bem exaurientes, tá? Mas, de fato, se você colocar sobre essa perspectiva de rentabilidade, tá? Você realmente fica... você vê que é um investimento bastante atrativo. A gente foi bem surpreso e mais, né? Lembrar que esse evento de liquidez ocorreu semana passada, tá? No momento, como eu falei, de Covid ainda, né? O que mostra de fato que não é loucura, não é loucura você investir em startup, tá? Se for feito pelo veículo correto, nos termos corretos, ela de fato vai te garantir resultados, como eu falei, maiores até do que ouro ou dólar, tá? O Edu, porque esse também é mais um fator acho que do sucesso aí que a gente tem visto nos números, né, dos investimentos em equity crowdfunding, que além da regulação que veio para trazer mais segurança para as partes, mas também essa análise criteriosa que as plataformas acabam realizando para colocar uma operação no mercado, né? Isso acaba trazendo mais credibilidade, não, para o investidor, mais segurança para o investidor. Sim, com certeza. Veja, nós próprios, tá? Nós, como eu te disse, a gente fez rodadas que eram aprovadas, rodada a rodada lá pela CVM, né? E nós tínhamos uma certa dificuldade de tração com os investidores, né? Porque chegava, olha, você quer investir numa startup? A gente conseguiu uma dispensa aqui da CVM para fazer a rodada, mas ainda assim era aquela coisa, né? Depois da 588, o volume de investimento cresceu exponencialmente, porque é isso, a pessoa se sente segura, tem ali uma regulação de uma entidade que a gente sabe que tem uma reputação enorme no mercado, tá? E isso facilitou muito, de fato, dá uma segurança enorme para o investidor uma curadoria, fazer. Né? E o empreendedor também, ele sentiu força no modelo, né? Tem startups que, pela qualidade, conseguem captar em horas, tá? Você fala, por exemplo, a Exceed, é engraçado que nós testamos o nosso próprio modelo em nós mesmos, né? Nós, em 2018, fizemos uma rodada para nós e nós captamos 2,5 milhões em 27 horas. Tá? Caraca, incrível. Eu vou para as 2 últimas perguntas, por causa do tempo, que temos aqui um limitador. Perguntaram como as startups estão se adequando à LGPD que entrará em vigor em 2021, se você tem uma visão sobre isso. Olha, varia muito do setor da startup, tá? Tem startup, por exemplo, a Exceed, tá? A Exceed, ela é obrigada a ter um compliance já muito grande, tá? Nós temos cheque de pessoas politicamente expostas, nós temos um cuidado muito grande com dados de investidores e nós não manipulamos esses dados ou vendemos, tá? Então, tem algumas startups que têm uma certa facilidade em fazer. Outras, óbvio, que trabalham com um volume muito grande de dados, que geram até outputs em razão desse tratamento de dados e em se tratando de dados de pessoas físicas, tá? Elas têm um desafio considerável. Mas aí a gente vê, por exemplo, como vocês até, né? Vocês têm um serviço de diligência, assessment, implantação de LGPD que é mais voltado para o tamanho e para o bolso de uma startup, né? É engraçado que nós mesmos na Exceed, nós cotamos assessment de startups e daí nós cotamos com os mais variados players do mercado, né? Claro, todos são muito bons,
mas alguns nós ficamos muito assustados com o tamanho dos valores, com os tamanhos dos pacotes, né? Porque eles são voltados para empresas em níveis de maturidade muito diferentes do que uma startup. Tá? Mas sim, veja, a LGPD é prato do dia de toda startup, tá? Não é diferente, a gente não na nossa plataforma nós não vemos nenhuma negligenciando a LGPD. Tá? Legal saber que tem esse olhar, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala em valuation, em due diligence das startups, principalmente esse tipo de empresa que tem toda a base tecnológica, com uso massivo dos dados, é impreterível que tem esse olhar para uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né? Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado tem startups, óbvio, a maioria delas, né, no estágio inicial, elas não dominam toda a tecnologia, provavelmente tem algum white label ali sendo utilizado, tem algum lugar de armazenagem de dados em nuvem, tá? Então é muito importante que não só a startup esteja fazendo a lição de casa, mas que os fornecedores contratados estejam, porque às vezes a vulnerabilidade não está em você, mas está sim no seu fornecedor de serviço, tá? Exatamente. Perfeito. Olha, tem mais uma última pergunta que o Lourenço fez, que eu acho que ela já foi respondida, Lourenço, que em meio à crise e pandemia, se ele deve investir, quais os benefícios. No comecinho da live, o Edu falou bastante sobre os diferenciais e alguns benefícios para investimentos nessa modalidade, que aí depois, se você puder resgatar, nossa live fica salva aqui no canal do Office Bloom, então é só, na sequência, assim que finalizar, você retomar para o comecinho, tudo bem? Obrigada. Perfeito. E agora estamos nos encaminhando para a parte final, né, Gi? Oba, adoro! Vai para a parte da Gisele agora. Bom, Edu, agora a gente vai para o nosso tradicional ping-pong. Eu queria te Perfeito. convidar para uma partida de ping-pong. A Marcela, ela vai ser a juíza do jogo. E aí, assim, só para te explicar as regrinhas, tá? Eu vou falar uma expressão ou colocar alguma ideia para você, só que você só vai poder responder com uma única palavra. Tá bom. Não vale roubar. Se bem que todos os meus convidados roubaram, né, Mar? Marcela é muito boazinha, gente. Eu sempre deixa, muito sem graça. Mas tudo bem, a gente vai olhar com misericórdia para você. Se você precisar... Nós temos o valor do Exceed, que é a honestidade sempre, hein? Vamos ver se eu estou praticando esse valor. Ai, vamos lá. Primeira, mercado regulado. CVM. Boa. Vaquinha virtual. Outra coisa. Essa foi boa, hein, Mar? Como que você respondeu? Outra coisa. Outra coisa, Marcela. 2 palavras, mas tudo bem, já quebrou uma diferente, regra, mas pronto. Tudo bem. Próxima, investimentos pós-pandemia. Startup. Boa. Ecossistema de startups no Brasil. Inovação. Boa, ele foi bem, né, Mar? Fora a roubadinha da segunda gente. ali, que ele fingiu que não falou 2, né? Que foi só uma palavra, tudo bem. Eu falei bem rápido para parecer uma só. Falou rápido. Não, muito foi bom, ótimo. Edu. Excelente. Edu, queria super agradecer pela sua presença, sua participação. Acho que até pelo número de perguntas, pelo número de pessoas aqui conosco essa noite, a gente vê que é um assunto super em alta e que precisa de esclarecimento, né? Porque não é todo mundo que conhece, às vezes os termos são muito finos em inglês e as pessoas não sabem efetivamente do que a gente está falando. Acho super válido esse esclarecimento e queria agradecer mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Como eu falei, a gente tem o maior prazer em esclarecer, tá? Nós somos promotores desse modelo, tá? Porque nós vimos esse modelo tendo sucesso fora do Brasil, tá? A gente acredita que o que a Exceed faz pro
pequeno empreendedor brasileiro é fantástico, tá? A gente teve uma entrevista com o Daniel, que é CEO do Madeira Madeira, que já deve ter captado com todos os VCs. O último que ele fez captação foi o SoftBank, tá? E ele falou: porra, Eduardo, o ruim de vocês é que vocês não existiam lá em 2009, tá? E encurtar muito o caminho da Madeira Madeira. Tá? De fato, e claro, do lado do investidor é a mesma coisa, tá? Investimento em equity antes da 588 é coisa de alto luxo no Brasil, tá? Com certeza você com R$5.000 não conseguiria ser sócio de uma startup com potencial de crescimento exponencial, tá? Eu convido todo mundo a visitar a página da Exceed. A gente, inclusive, tem uma rodada lá, que é a rodada da Joycar, tá? Dá uma olhada e olha, vê se faz parte da sua tese de investimento. A gente tem um time todo pronto para esclarecer as suas dúvidas, tá? E é isso. Obrigado por... Edu, deixa eu também agradecer. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Acho que você falou de uma maneira super descontraída, super simples de entender. Acho que a gente aprendeu muito aqui. Obrigada. De nada. E a próxima live acontecerá na terça-feira, dia 7 de julho, às 18 horas. Falaremos sobre Future of Now, como enfrentar as incertezas da disrupção, com participação da Elisha Abate, que é empreendedora, futurista e criadora do Future of Now. Ela também é docente nas universidades de Stanford e Toronto e foi executiva da Bembev e Dow Jones. A gente conta com você na próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.